Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um. Quero, nesse momento, dirigir a todos os irmãos, esse momento que o Senhor nos confere, nos concede para estarmos aí meditando na palavra. E eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre um assunto bastante interessante que diz respeito ao momento mais esperado por todos os cristãos, que é a volta do Senhor Jesus. E sabe que antecedendo a volta do Senhor Jesus, existem muitas profecias que estariam cumprindo. E com certeza a gente está tendo essa oportunidade de ver muitos fatos que de verdade está se cumprindo nos nossos dias, no mundo todo, onde os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, e por aí vai adiante, tantas coisas que estaria acontecendo. Os homens iam trocar as verdades de Deus em mentira. A gente vê aí também outros fatos que é muito claro para todos nós, que é o homossexualismo também ganhando espaço, né? E se tornando algo normal. Justamente nesses últimos dias, muitas coisas daquelas que era considerado errado e continua sendo errado nas Escrituras Sagradas, mas só que ao Senhor Jesus, essas coisas passariam ser certo. Aí se cumpre justamente o que disse o profeta Isaías, lá no capítulo 5, verso 20, em que eles iam, as coisas que eram amargas iam dizer que era doce, e as coisas doces iriam entender como sendo amargo. Então essa inversão de valores faz parte justamente do contexto que antecede a volta do Senhor Jesus. E a gente precisa estar em alerta, porque quando Jesus falou sobre a sua volta, lá em Mateus 24, ele diz assim: eu vos previno que virão falsos profetas. Enfim, ele começa a recitar tantas situações que estaria acontecendo antes da volta dele. Últimos detalhes, talvez, que podemos enfatizar com o entendimento que antecede a volta de Cristo, o amor de quase todos ia ser extinguido. E isso nós vemos hoje isso acontecendo no mundo, e infelizmente no mundo em que mais voltado à vida religiosa, para que as pessoas que estão distantes de Deus, o amor já nem existe para esfriar. Então ele está falando justamente do que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E alerta que o apóstolo Paulo também dá, e todos aqueles que estão em pé, cuide para que não caia. Então é interessante que a volta do Senhor Jesus, embora pouco enfatizado, pouco pregado hoje, pouco anunciado, mas é uma realidade. Isso tudo comprova pelos sinais que nós estamos vendo, em que tudo quanto a Escritura enfatizou através dos apóstolos, através dos patriarcas e profetas, falando desse dia como algo que ainda viria no futuro, que estaria para acontecer. E tudo isso nós estamos vivendo esse contexto do fim, e tendo a oportunidade de visualizar justamente isso acontecendo no mundo. Muitos fatos que identificam 100% com as Escrituras Sagradas. Mas eu gostaria de dizer, lá no capítulo 16 de Mateus, e ele fala no versículo 28, e ele diz assim: na verdade, eu vos digo que alguns há do que aqui se encontram, que não de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja o Filho do Homem sobre o seu reino. Ou seja, Jesus reúne os seus discípulos e dirige a esses discípulos falando justamente que alguns daqueles que ali estavam não iriam passar pela morte sem antes ver o Filho do Homem no seu reino. É interessante porque quando nós buscamos o entendimento, compreender melhor o que Jesus quis dizer, a gente vai afirmar ainda mais a nossa fé, a nossa confiança
de que a palavra de Deus é realmente verdadeira. Então, quando ele fala ali que alguns aqueles que ali se encontravam, os seus discípulos, não iriam passar pela morte sem antes ver o Filho do Homem no seu reino, nós encontramos já em sequência do capítulo 16, no capítulo 17, quando no versículo 1, ele começa dizendo, 6 dias depois de Jesus ter falado essas palavras, ele tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular no alto monte. E foi-se transfigurando-se diante do seu rosto. Diante do seu rosto resplandecia como o sol. Se tornaram branca como a luz. E viram naquele momento Moisés e Elias falando com ele. Então lhe disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. E se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra será de Moisés e outra será para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo no meio daquela nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram-se de bruços diante deles e tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Muito bem, aqui nós vemos que Jesus, 6 dias depois, toma então Pedro, Tiago e João. Ele havia dito que alguns daqueles que ali estavam não passariam pela morte sem antes ver o Filho do Homem no seu reino. E Jesus tomou, após passar então 6 dias, tomou Pedro, Tiago e João, levou em particular no alto monte, e o texto diz que ele e o seu rosto, o rosto de Cristo, resplandecia como o sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. Quando que isso de fato indica ou menciona, ou ele tem uma relação com esse fato, de que de fato Jesus, quando isso vai acontecer de fato com ele, que o seu rosto resplandecer como o sol. A gente lê lá no livro de Mateus, no capítulo 24, a gente vê ali que ele vem sobre a nuvem, com grande clangor de trombeta, e quando ele vem com poder e grande glória. Ou seja, Jesus vem resplandecente justamente conforme o texto está falando aqui. E diz o texto que ele resplandeceu, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. Então, esse é um fato panorâmico da volta de Cristo, que está falando justamente do momento que Jesus vem sobre as nuvens, né, se cumpre justamente aquilo que Jesus estava falando para ele. Ou seja, é como se Jesus estivesse naquele momento ali, levando consigo ou transportando ele desse momento e levando para o momento da glorificação. Ou seja, no momento da glorificação, aonde de fato isso vai acontecer quando Jesus voltar. Então, quando Jesus fala ali que alguns daqueles que ali estavam não passariam pela morte, Jesus cumpriu isso na transfiguração. Ele conduz esses discípulos, Pedro, Tiago e João, até o momento da glorificação, e ali eles puderam ver, e naquele momento ali foi o único momento que, e logo em seguida ele tomou a iniciativa de fazer 3 tendas, porque apareceu juntamente nesse momento ali Moisés e Elias. A pergunta é, por que na transfiguração, que representa o momento da glorificação, o momento da volta do Senhor Jesus, aonde então os mortos que estão na sepultura vão ressuscitar, e os vivos que estão vivendo nesse momento, na volta do Senhor Jesus, vão ter o seu corpo transformado e glorificado. Por que apareceu justamente esses 2 personagens do Antigo Testamento? Bom, é preciso que a gente entenda que quando Moisés morreu, ele não foi achado a sua sepultura, ou seja, não foi achado o local onde foi sepultado. Isso significa que todos aqueles que morreram em Cristo, que morreram na fé, que dormiram no Senhor, que aguardam a volta do Senhor Jesus,
eles representam justamente o fato que aconteceu com Moisés. O seu corpo não será encontrado na sepultura, ou seja, eles vão ressuscitar, vão se levantar da tumba e receberão um corpo glorificado. Mas por que aparece Elias? A Bíblia nos diz que um determinado dia, então Elias prepara Eliseu, e Eliseu pôde ver justamente Elias sendo trasladado, sendo levado na carruagem para o céu. Representa os mortos que vão ressuscitar, como Elias, que representa aqueles que estão vivos e vão ser transladados. Então esses dois personagens, eles personificam, está dando justamente a entender, justamente no momento, como será o momento da volta do Senhor Jesus em busca da sua igreja. É interessante que esses dois personagens, muito importantes na Escritura e também no conceito do povo hebreu, do povo judeu do Antigo Testamento, do povo de Israel, eram pessoas assim muito respeitadas justamente pelo seu caráter, pela sua vida, por aquilo que eles de fato foram no passado, o que eles de fato representavam. Mas é interessante que o texto diz no versículo 5, para Eli, para Moisés, diz o texto que, falando ele ainda no versículo 5, uma nuvem luminosa o envolveu, e eis que veio na nuvem uma voz que dizia: Esse é o meu filho, a ele ouvi. É interessante que a ênfase desse capítulo 17, da transfiguração de Jesus, está justamente no cumprimento de uma mensagem que nos dá a esperança da eternidade, da volta do Senhor Jesus, mas que mostra claramente aqui também algo interessante, em que nesse momento vem uma voz do céu, tanto quanto aconteceu lá no batismo de Jesus, que veio uma voz do céu dizendo: Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Por quê? Porque a nossa salvação, ela é 100%, está fundamentada no relacionamento que temos em Cristo. Por isso que a Bíblia diz assim que todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ou seja, a vida espiritual, a nossa vida, a nossa salvação, ela está fundamentada 100% em Cristo. Tem um texto aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, muito conhecido de todos os irmãos, no versículo 11 e 12, diz que esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os consultores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque não há abaixo do céu, não existe nenhuma mensagem que nos leva justamente ao entendimento de que a nossa salvação está 100% fundamentada em Cristo, é porque não existe um outro nome. E aqui diz: a ele ouvi, ou seja, de fato Jesus é o nosso Salvador. Aí continuando o texto diz assim: ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomando-os de grande medo, diante de tudo aquilo que aconteceu. Eles tiveram um impacto ali de um temor, de um medo diante dessa revelação. Eles não estavam preparados para ver algo tão grandioso, de uma natureza tão espiritual, dizendo: erguei-vos, não temais. E então eles levantaram os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Gostaria de salientar aqui com os irmãos e meditar um pouco todos os personagens do passado que eu me refiro aqui, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da época que nós estamos vivendo, né? Pessoas muito importantes na nossa vida, como pessoas que são aqueles que estão nos auxiliando nessa caminhada. Como diz o texto, devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Essas pessoas que caminham conosco, que nos auxiliam de alguma forma através da oração, enfim, de todos os meios que muitas vezes estão disponíveis dentro das Escrituras, colocarmos em prática. Tudo isso é importante, mas tudo isso passa, tudo isso tem um fim. Se Jesus não voltar daqui a alguns anos, nós não estaremos aqui. Muitos dos irmãos que estou aqui me dirigindo nessa noite talvez não estarão aqui também, mas o texto diz que ninguém mais viu senão Jesus. Ele permanece. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece.
Ou seja, as pessoas que estão à nossa volta passam, têm o seu fim pré-determinado por Deus. Vai chegar um momento em que as pessoas vão partir daqui, vão dormir no Senhor, mas Jesus continua. O texto nos diz assim que levantando seus olhos ninguém mais viram, pessoas tão podiam recitar Abraão, recitar tantos outros no passado que foram heróis da fé, todos eles dormiram, tal qual Abraão, Moisés e também Elias. Enfim, todos eles dormem no aguardo, na esperança, na Salvador Cristo Jesus. Para buscar quem? Um povo seu, zeloso e de boas obras. Então o texto diz aqui que ninguém mais viram, ou seja, aquelas pessoas tão importantes, foram importantes no seu tempo para as pessoas que eram contemporâneos deles. Nós somos importantes no tempo que nós vivemos para as pessoas que nos relacionamos e para justamente o impulso de fé, de encorajamento em que devemos dar para aqueles que estão ao nosso lado. E como pastor, partilhando, ajudando, auxiliando, orando e também buscando justamente apacentar nos caminhos do Senhor. Ou seja, mas esse momento passa, Jesus continua. O texto diz que levantando os olhos, ninguém viu senão Jesus. Jesus permanece. Ele está ligado na história desde o início até o fim. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia nos fala que esse Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, e ele continua aparecendo em todas as épocas, de formas diferentes. Na época de Josué ele apareceu como anjo, na época de Davi também como anjo. Enfim, em dados momentos ele apareceu como justamente o Senhor Criador, o mantenedor da vida. E aqui ele se apresenta justamente como Filho de Deus. E a voz do céu que diz, a ele ouvi. Irmãos, que Deus continue nos abençoando. Temos a certeza de que todos aqueles que dormiram no Senhor, existe uma esperança gloriosa para eles. Todos aqueles que descansaram no Senhor, eles um dia ressuscitarão. Gostaria de enfatizar aqui que muitas e muitas vezes as pessoas dizem, comentam, em que no momento que a pessoa morrer, ou seja, dormir aqui ou morrer aqui, deixar de existir aqui, aqueles que praticaram o mal vão para o inferno e aqueles que praticaram o bem para o céu. Eu gostaria de dizer para os irmãos que ninguém vai... A Bíblia nos diz que Deus toma para si o Espírito, como ele desce na túmula, então o Espírito Deus toma para si e o corpo volta ao pó como era. Somente vai acontecer justamente a glorificação, a ressurreição, para daí termos de volta justamente o recebermos por meio do corpo aquilo que fizemos, praticamos. Enquanto isso não acontecer, todos estão dormindo, aguardando. Ninguém recebeu ainda a sentença da condenação. Já estão condenados pelo fato de não crer no Senhor, pelo fato de não receber Jesus como Senhor e Salvador. Então isso já identifica como pessoas perdidas, mas ainda não receberam a sentença, apartai-vos de mim para o fogo. Isso vai acontecer somente depois do juízo final. Então muita e muita gente tem hoje que as pessoas morrem e vai para o inferno e estão sofrendo. Não, isso não é bíblico, isso não entendo dessa forma. E gostaria que os irmãos pensassem bastante quando se fala a respeito disso, porque existem muitas pessoas, não da nossa denominação, mas infelizmente isso muitas vezes pode adentrar também dentro da nossa denominação por parte de alguns líderes, e a gente precisa estar preparado para saber que isso não identifica com a verdade bíblica. Então, tudo passa, tudo tem um fim, e Jesus permanece. E salvando todas as gerações daqueles que vierem a crer e recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então que Deus nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos conceda graça, força para poder superar os momentos de dificuldade, de luta que nós estamos vivendo. No geral, no mundo que nós estamos vivendo hoje, na vida social, a gente vê quantas dificuldades tem nos surpreendido dia após dia. Mas a Bíblia diz que devemos permanecer firmes na fé. Da mesma forma que nossos irmãos no mundo todo também passam por dificuldade,
nós não somos diferentes. As dificuldades, até mesmo a nossa família, mas que mantenhamos a nossa fé e a nossa confiança naquele que tem todo o poder no céu e na terra. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando nesse momento. Soberano, eterno e bondoso Deus, querido Pai que habita nos altos céus. Quero nesse momento agradecer ao Senhor pelo privilégio, pela grande oportunidade de desfrutar da esperança da vida eterna. Queremos, ó Pai, te exaltar, te glorificar por todos os bens e benefícios que o Senhor tem otorgado a cada um de nós. Rogamos, ó Pai, tua bênção em favor da tua igreja, em favor do teu povo, em favor dos teus filhos espalhados em toda a terra. Também em favor daqueles, Senhor, que estão muitas vezes enfrentando situações complexas relacionadas à sua própria saúde, muitas vezes adoeceram, outros estão passando por cirurgia, outros estão na fase de recuperação. Oh, Pai, em qualquer lugar nesse planeta, onde estiver um dos teus filhos, daqueles que têm depositado a sua confiança em Ti, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Colocamos a nossa saúde, da cura, em favor de cada um deles, por todos os nossos irmãos em Cristo, pela Igreja Batista Sétimo Dia aqui na cidade de Joinville, enfim, no Brasil, pela liderança, Senhor, da Igreja Batista Sétimo Dia, tantos pastores como da Conferência Batista Sétimo Dia. O Senhor esteja com a tua mão estendida, guardando e fortalecendo cada um na tua presença. Portanto, pedimos, ó Pai, tua bênção, teus cuidados, e também pedimos, ó Pai, perdão todas nossas falhas e imperfeições que muitas vezes temos falhado diante do Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que precisamos, dependemos sempre, ó Pai, da direção, da orientação e da proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Portanto, guarda-nos, Senhor, e dá-nos sempre alegria para te servir, independente das circunstâncias. Senhor, possa proporcionar para cada um de nós ainda mais crescimento na tua presença. Portanto, abençoa o Pai, desde a pequena criança até o ancião. Quero agradecer e pedir a tua bênção por todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos que Deus continue abençoando a vida de cada um e que possamos aí permanecer firmes sempre nos propósitos, que é, acima de tudo, servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe e uma boa noite, um bom restante de semana a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém.